Fala galerinha, tudo beleza? Me chamo Bruno Spadacini, fotógrafo, publicitário e spotter. Sejam muito bem-vindos ao canal Bora Clicar! Bom galerinha, dando continuidade ao nosso curso de fotografia, essa é a parte 2 da nossa primeira aula sobre a câmera fotográfica. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista, vou estar deixando o card aqui em cima. E se você já assistiu, bora pra aula! Bom galera, dando continuidade então, bora lá! A gente vai falar hoje sobre médio formato, mirrorless e DSLR. A gente vai começar pela médio formato, não vou me aprofundar muito nesse tema, eu vou dar mais uma pincelada só para vocês entenderem o que é, beleza? A gente tem basicamente hoje dois tipos de corpos, né, de médio formato. Um deles seria o monobloco, que é como uma câmera mirrorless, né, ali onde você tem corpo mais lente. E tem as modulares, que são compostas de corpo, back digital, que é onde fica o sensor, e a lente. Uma característica muito marcante na médio formato é com relação à resolução. Hoje a gente encontra corpos aí em torno de 50 a 100 megapixels, algumas até passam dos 100 megapixels. Então é uma câmera com um sensor muito grande, uma resolução muito grande. E tendo um sensor tão grande, uma resolução absurda desse jeito, a gente tem um alcance dinâmico também muito alto. Alcance dinâmico nada mais é do que o quanto que você tem de informação, tanto nas altas quanto nas baixas luzes. Ou seja, depois que você tem a sua foto feita, você consegue uma grande recuperação das sombras e você consegue uma grande recuperação nas partes que estão mais estouradas, por assim dizer, né? Então, algumas câmeras da Hasselblad, por exemplo, conseguem ter até 16 stops de alcance dinâmico, né, que é essa recuperação nas altas e nas baixas luzes. Esse tipo de câmera é muito utilizado para publicidade, para moda, para alta gastronomia, onde você precisa de imagens, né, com uma qualidade muito alta, com uma fidelidade muito alta, com uma riqueza de detalhes. Então esse é um nicho muito utilizado das médio formatos, porém são trabalhos de ticket muito alto. E como eu venho trazendo aqui para vocês, eu trago aqui dois modelos, do mais barato que a gente tem hoje na BH de Nova York até o mais caro. O mais barato médio formato que a gente encontra hoje na BH é esse da Fuji, que custa aí por volta de quase, né, $4.500. Em conversão direta ele sai por mais de R$24 mil, né, convertendo ali no nosso 5,50, que é o nosso valor médio, né, e a qualidade dela deve justificar o preço, que sai ali por quase $48 mil a Hasselblad H6D. Em conversão direta é uma câmera de mais de $260 mil só o corpo. Então esse é o nicho que a gente tem de câmera fotográfica mais alta no mercado hoje. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que já que a gente tem o médio formato, a gente tem o grande formato e o pequeno formato. O grande formato seria feito na fotografia de chapa, né, onde a gente tem chapas ali. Eu coloquei dois modelos mais populares, que seria o 8x10 polegada e o 4x5 polegada, né? Tanto que essa câmera da Fujinon aqui embaixo é um exemplo de 4x5, onde a gente tem ali uma dimensão gigantesca do papel fotográfico, certo? E agora eu vou colocar aqui lado a lado para vocês, só para vocês terem uma ideia, o que seria o grande, né, o médio e o pequeno formato. O grande formato que a gente acabou de ver, né, a fotografia ali naquelas chapas gigantescas, que a medida ainda é em polegada. O médio formato, que a gente começou a ver ali no início do vídeo. E o pequeno formato, por incrível que pareça, é a partir do full frame até os sensores menores que a gente tem ali na categoria PSC até o micro 4/3, beleza? E agora a gente vai falar das mirrorless. Mirrorless nada mais é do que uma câmera sem espelho, e agora na próxima imagem vai ficar bem fácil de entender isso. Na mirrorless você percebe que a luz atravessa, né, a ótica da sua lente e chega diretamente no sensor. O sensor já funciona ali como seu obturador, né, com a sua cortina eletrônica. E você tem, em vez de um sistema óptico, assim como na DSLR, você tem ali uma tela. O que projeta a imagem no seu olho é uma tela. O que faz a projeção da imagem para você ver o que está no seu enquadramento, né, na sua foto,
é um sistema óptico na DSLR, então por isso que a mirrorless se chama sem espelho. Ficou claro? Eu coloquei aqui para vocês a imagem dessa R6 porque fica bem evidente a diferença dela para uma DSLR. Você vê que numa mirrorless o sensor fica totalmente exposto. E outra coisa também que nas mirrorless tem é essa cabeça geralmente menor. Por quê? Porque ela não tem aqui dentro o pentaprisma, onde a imagem é refletida para chegar no seu olho. Então, duas características bem visuais, né, bem práticas assim, é o sensor totalmente exposto na mirrorless e essa parte aqui um pouco menor, justamente por não comportar o pentaprisma ali dentro, beleza? E agora, meio que a caráter de curiosidade, muita gente acha que a mirrorless é um tipo de câmera novo, né? Mas não, aquilo que a gente viu no começo, na primeira parte do vídeo, seja as compactas padrão, seja a super zoom, seja a compacta avançada, aquelas câmeras também são mirrorless. E mirrorless também existe há quase 20 anos no mercado. Porém, o que acontece? A gente não tinha mirrorless de alto desempenho que competia diretamente com as DSLRs como a gente tem hoje. Hoje a gente tem aí uma R5, a gente tem uma Nikon Z7, que são câmeras de tão alto nível que elas estão ali praticamente no mesmo patamar das DSLR topo de linha. Então, para quem achava que isso daqui era uma novidade, não. Mirrorless existe também há muito tempo, porém hoje em dia, né, há poucos anos para cá, 2, 3 anos, que começaram a popularizar as mirrorless de alto desempenho. Outra coisa que a gente pode falar da mirrorless é que a gente tem desde as mirrorless, né, de sensor APS-C e até mesmo como aqui essa Lumix GH5, sensor micro 4/3, a gente tem câmeras a partir ali dos seus $580 como referência na BH de Nova York. Então a mirrorless já estava muito popular na parte de vídeo, né? Ela já vinha se apresentando como uma câmera muito boa para vídeo e agora com as de alto desempenho a gente tem uma câmera muito competente para foto. E agora, indo para a próxima imagem, eu venho aqui mostrar para vocês algumas coisas que eu acho vantagem e desvantagem numa câmera mirrorless. Bom, uma vantagem que eu acho legal é que, por exemplo, se você fotografa casamento, você chega a ficar 6, 8, 10, 12 horas fotografando sem parar. Se você pegar ali desde o making off da noiva, que começa muitas vezes 2, 3 horas da tarde, e você fotografa aquele casamento até 2, 3, 4 horas da manhã, você chega facilmente a passar das 12 horas trabalhadas. Então, peso menor, eu acho uma vantagem plausível, aí, uma vantagem interessante em estar usando uma mirrorless. Outra coisa que eu acho legal nas mirrorless é que muitas delas, né, por não ter justamente a limitação do espelho, elas têm um FPS mais alto. O FPS nada mais é do que uma quantidade de fotos por segundo mais alta do que você teria numa DSLR. Então muitas mirrorless mais de entrada já possui uma quantidade de fotos por segundo mais alta do que a DSLR. Outra vantagem aqui que eu acho relevante é com relação ao desgaste, justamente por não ter o sistema do espelho ali, que é mecânico, né, totalmente mecânico, o espelho levanta para expor o sensor na DSLR, a gente não tem isso na mirrorless, então mais um ponto positivo para elas. Outra questão, a questão de que algumas mirrorless possuem estabilização no sensor. Então, se você tem uma lente ali não estabilizada, como uma 50mm 1.8, uma 85mm 1.8, você ativa o estabilizador do sensor. Então você tem uma estabilização a partir do corpo da câmera. E se você usa uma lente já estabilizada e ativa mais a estabilização do sensor, você fica com uma câmera, tem gente que chega a dizer que fica parecendo com um gimbal, de tão estabilizada que a sua imagem fica. Outro ponto que eu quero ressaltar é a questão da simulação da exposição. Como na DSLR a gente tem a imagem ali ótica, né, diretamente entrando através da lente, passando pelo jogo do prisma até chegar no seu olho, a gente não consegue simular a exposição ali diretamente, coisa que na mirrorless tem isso, né? Você já tá vendo ali naquela mini tela, né, no seu olho, como a sua foto vai ficar e você já pode diretamente fazer a compensação, né, a correção da exposição para mais ou para menos. Isso daí é uma coisa que eu acho muito legal.
E outra coisa também, a quantidade de ponto de focos que geralmente as mirrorless têm. Elas utilizam quase todos os pixels, né, do sensor dela para estar auxiliando no foco. Então tem câmera mirrorless ali que passa de 3, 4, 5 mil pontos de foco no mesmo corpo. Agora falando sobre as desvantagens, uma coisa que é unânime, isso todo mundo fala, é a questão da bateria. Como a mirrorless ela é uma câmera totalmente eletrônica, não tem mais ali a parte mecânica do espelho, ela precisa estar ligada para que você veja a imagem ali no viewfinder, né? Que você veja a imagem ali no ocular. Então é uma câmera com um consumo de bateria muito maior. Mesmo que ela utilize bateria das famílias da DSLR, ela tem um consumo maior. Então ainda não tem câmeras mirrorless, né, com uma capacidade, né, que você consiga fazer uma quantidade de cliques igual você faça numa DSLR. Por exemplo, eu chego a fazer com uma bateria LP6, que é a mesma da 6D, da 5D, da 80D. Eu consigo fazer ali mais de 2.000 fotos no evento com uma bateria dessa numa mirrorless. Você não consegue alcançar essa quantidade, entendeu? Se você já teve oportunidade de usar uma câmera mirrorless, principalmente de entrada ali, como uma Sony da família A6000, alguma coisa, ela tem um corpo muito menor. Por exemplo, se você comparar com uma T3i, uma T5i, uma 80D, né, que são câmeras assim mais de entrada DSLR, você vê que o corpo é muito menor. Eu, por exemplo, que tenho a mão grande, é um ponto que me incomoda um pouco, mas para você pode não incomodar. Mas para mim, essa questão do grip é algo que me incomoda um pouquinho, sim. A questão do delay que eu falo aqui agora é a questão de que algumas câmeras ela tem um atraso entre o seu movimento e a atualização da imagem que você está vendo ali no viewfinder. Então isso daí tem gente que reclama até de vertigem, né? Justamente por esse atraso de movimento. Então é um pontinho aqui negativo que eu coloquei, pode ser relevante para algumas pessoas e para alguns tipos de trabalho e para outros não. E agora falando sobre a sujeira que eu coloquei aqui como ponto negativo, seria justamente porque como ela não tem ali o sistema do espelho que expõe o sensor e até o da cortina, o sensor numa mirrorless fica o tempo todo exposto. Então ali numa troca de lentes, num ambiente mais sujo, a chance de chegar pó, por exemplo, né, até o sensor é muito maior. Então ela exige, né, um cuidado, uma manutenção periódica maior do que a gente tem nas DSLRs. E agora falando sobre baioneta, se você não sabe o que é o nome que se dá entre o encaixe da sua lente e o corpo da sua câmera. A baioneta vinha sendo um limitador de tecnologia, né, no desenvolvimento de novas lentes. Então, um jeito de contornar isso foi justamente, né, criando uma nova baioneta para as câmeras, e isso foi quase que unânime, né? A Canon, a Nikon, a Sony desenvolveram novas baionetas, que isso daí vai abrir um leque de possibilidade de lentes novas, né? De novas óticas pra gente aí. E para finalizar esses pontos que eu coloquei aqui, um ponto que eu acho bastante negativo na mirrorless ainda é a questão do preço, né? Hoje, com menos de R$1.000, você consegue comprar uma DSLR, coisa que você não consegue fazer com uma mirrorless de lente intercambiável. Isso vai demorar ainda alguns anos, né, para estar diluindo esses custos de produção e de desenvolvimento, mas a tendência no futuro aí é a gente conseguir sim mirrorless mais barata do que a gente tem hoje no mercado. Agora eu acho que eu já pontuei, né, todos os pontos que eu tinha aqui de positivos e negativos. Se você tiver mais algum, você pode estar colocando aqui no comentário, eu vou estar lendo e respondendo. E também é legal, né, se você é usuário de mirrorless, tá colocando aqui embaixo para o pessoal poder ver e debater, mas sempre lembrando com muito respeito e educação. Beleza, galera? Vamos agora para o nosso próximo ponto. E agora a gente vai falar sobre as DSLR. DSLR nada mais é do que Digital Single Lens Reflex, né? Que é o sistema onde a gente tem ali o espelho e o prisma para a imagem, né, para a sua cena, né, para o que você está fotografando chegar até o seu olho, coisa que a gente não tem nas mirrorless, né, que isso daí é feito por um sistema digital através do sensor e uma tela ali no viewfinder, beleza? Bom, eu trouxe aqui para vocês verem o corpo mais de entrada aqui da Nikon que a gente tem hoje vendido na BH, que seria a D5600. O corpo dela está saindo hoje por $700 e a gente tem o que é chamado de DSLR Large, né? Que é esse corpo onde parece que o grip já veio fundido, né, nela.
A bateria dela é maior, isso daqui é o que a gente tem de topo de linha no mercado, tanto de Canon quanto Nikon, que seria o DSLR Large. Na Nikon aqui hoje a gente tem a D6 e na Canon a gente tem a 1DX Mark II, beleza? E a gente vai agora para as duas principais categorias de sensor que a gente encontra no DSLR, que seria o full frame, né, que é equivalente aos 35mm, e o APS-C, que é popularmente chamado de crop. Na Nikon, o APS-C dela tem um fator de corte ali de 1,5 e o da Canon de 1,6. Você consegue ver aqui a diferença entre o tamanho de sensor. A gente vai se aprofundar mais na questão do sensor em um próximo vídeo, mas aqui fica bem claro, né, a questão do tamanho que você tem entre um sensor full frame e um sensor APS-C. Isso daí influencia muito no que tanto o pessoal fala na questão do ISO, né, na geração de ruído. Um sensor maior, com uma melhor absorção de luz, gera, né, tem um sinal melhor e gera um ruído menor. Diferente de um sensor APS-C que em condições de baixa luz, onde você aumenta o ISO, né, onde você amplifica o sinal, a geração de ruído é maior. E indo agora aqui para o que eu listei como vantagem e desvantagem, o primeiro de todos que eu diria seria a variedade. Já que você tem um sistema que está sendo usado por amador, por profissional, por entusiasta há muito tempo, você tem uma variedade tanto de corpo quanto de lente tremenda. A própria Canon já fabricou mais de 50 tipos de corpo DSLR até hoje. Isso daí faz com que a gente tenha uma variedade grande de opções, né, para comprar corpo desde usado até os novos, né, os que ainda são produzidos, e isso influencia também no preço. Hoje, com menos de R$1.000 você compra um corpo de DSLR usado. Isso afeta também diretamente a questão de você encontrar peças de reposição. A gente tem várias assistências, né, espalhadas pelo Brasil, muitas delas informais, mas que você encontra com facilidade peça de reposição para sua DSLR. O que é muito mais difícil, às vezes, de você encontrar para uma compacta avançada ou para uma mirrorless, onde você acaba tendo que mandar para assistência técnica autorizada da marca. A DSLR, por ser tão popular, está há tanto tempo no mercado, traz essa praticidade, né, para a gente. Outra questão também seria a questão de peça paralela. Se você perde seu parasol, se você perde a tampa de uma lente, se você perde a proteção da ocular da sua câmera, isso daí é facilmente encontrado no Mercado Livre, é encontrado em sites da China, como AliExpress, né? A DSLR traz essa facilidade para nós por estar tanto tempo no mercado. Outra coisa que eu queria pontuar é com relação à revenda. Por ser um tipo de câmera muito disseminado, utilizado desde o amador ao profissional, você consegue comprar muito fácil um corpo de câmera ou uma lente e você consegue vender também muito fácil, né? O valor de revenda ali, às vezes, você perde um mínimo, né? Você compra um corpo de câmera, se você teve um uso, né, baixo ou moderado, você consegue vender com uma perda mínima no valor dela. Tipo, ela segura muito bem o valor hoje em dia, a câmera DSLR. Outra questão que eu acho legal falar também é a familiaridade. Se você usar uma SL2, se você usar uma 80D, se você usar uma 5D, se você pegar na mão uma 1DX, você vai ter uma familiaridade muito grande na questão dos botões de atalho. Você vai ver os símbolos, né? São os mesmos, desde a mais básica até a mais avançada. A mais avançada vai ter mais recursos, vai ter mais atalhos, mas você tem uma familiaridade entre os corpos muito grande. Isso daí é uma coisa que eu acho muito legal na DSLR. E um ponto positivo aqui que eu coloquei como último seria a questão da bateria. A bateria de uma DSLR hoje tem uma capacidade muito grande e que você consegue estar fazendo uma quantidade muito alta de cliques sem estar fazendo a substituição dela. Eu vou em alguns eventos, né, como spotter, fotografar aviões ali, onde eu consigo facilmente fotografar mais de 2.000 fotos com uma mesma bateria. Passo das 8 da manhã até as 6 horas da tarde sem precisar trocar a bateria. Isso daí é um ponto que eu acho muito positivo numa DSLR. Agora, indo para as desvantagens, eu consideraria como a principal desvantagem numa DSLR a questão do desgaste do sistema mecânico do espelho. Para alguns pode nem considerar isso daí um desgaste, porque muitas vezes você troca de câmera antes desse desgaste ocorrer, né? Antes de você precisar fazer essa substituição, mas é um ponto que eu quis aqui, que eu achei relevante. Então fica aí meu parecer, né? O que eu acho de vantagem e desvantagem na tecnologia das DSLRs.
E só para relembrar aqui, né, o que a gente falou desde o primeiro vídeo, que seria sobre as point and shoot, a gente viu um pouquinho sobre o que é médio e grande formato, a gente viu um pouco sobre mirrorless e um pouco sobre DSLR. O que dá pra gente tirar com tanta categoria, com tanto tipo e preço diferente de câmera? Que existe o tipo certo de câmera fotográfica para cada público e para cada uso. Assim como ninguém compra uma BMW na intenção de carregar terra, ninguém compra um trator na intenção de viajar. Você precisa entender que existe a ferramenta certa para cada tipo de trabalho. A gente tem hoje um mercado gigantesco, a gente tem um mercado que está sempre em ascensão e renovação, justamente para que o seu trabalho seja feito da melhor forma possível. A gente vai debater mais sobre isso futuramente, a gente vai aprendendo um pouco mais a cada vídeo. Se eu falei algo que você não concorda, bora complementar aqui embaixo no campo dos comentários, eu vou estar lendo e respondendo. Assim a gente pode debater a opinião de vocês também, pode ser a favor ou contra a minha, mas desde que a gente use de bom senso e educação, a gente desenrola a conversa aqui com vocês, belezinha? O nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre as lentes. E é isso, galera. Meu muito obrigado de coração, um abraço a todos, fiquem com Deus, bora clicar e até a próxima. Valeu!